Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Graças a Deus. Amada igreja, estamos na nossa 5ª semana desse propósito de ensinamento bíblico, intitulado As 7 Igrejas do Apocalipse. E chegamos, irmãos, na igreja de Sardes. Historicamente, a cidade de Sardes, que corresponde hoje à Turquia, nos tempos bíblicos era a Ásia Menor, e corresponde à atual Turquia. Ela estava situada em um cruzamento de estradas, as estradas ali, irmãos, construída pelo Império Romano. Afinal de contas, essas cidades eram colônias romanas, e elas, Sardes se encontrava, nesse cruzamento de estradas que ligavam, as outras cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, E, meus amados irmãos, essa cidade era uma cidade muito rica, muito próspera, regida pelo regresso, No século 6 antes de Cristo, por volta do ano 546 aproximadamente, essa cidade ela foi invadida pelos persas, e tomada pelo rei Ciro da Pérsia, pelo rei Ciro. No segundo Heródoto, Heródoto foi o pai da história, um grande historiador grego. E essa cidade, isso historicamente, nós já vamos entrar na Bíblia, mas olha a importância do contexto bíblico, porque essas cidades, essas 7 cidades onde se encontravam as 7 igrejas, elas têm uma importância histórica também, tem uma importância histórica também. E essa cidade foi destruída, irmãos, no império de Tibério César, o imperador César Tibério, no ano 17, depois de Cristo, por um terremoto. Foi devastada por um terremoto, E hoje ela permanece ainda em ruínas, Mas hoje o nome dela será Sarte, Agora, meus irmãos, biblicamente, vou falar um pouco dessa cidade, dessa igreja, a igreja de Sardes, porque Jesus, ele manda escrever a carta e ele se apresenta da seguinte maneira. E ao anjo da igreja, nós já sabemos que os anjos são os pastores, ficam claro, irmãos? E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nossa primeira lição aqui, irmãos, os 7 Espíritos de Deus. O que vem a ser os 7 Espíritos de Deus?
Os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo de Deus. O número 7 é um número que aponta para a perfeição, para a plenitude, e é um número que corresponde ao fechamento de um ciclo. Portanto, o Espírito Santo é os 7 Espíritos de Deus. Para nós entendermos melhor, nós vamos ler Isaías capítulo 11 e o versículo 2. Você pode abrir a sua Bíblia por gentileza, Isaías capítulo 11, o versículo de número 2. Glória a Deus. Se você achou, você pode ler, por favor. Amém. Deus abençoe você. Muito bem, vamos contar aqui: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, são 3, Espírito de conselho, 4, Espírito de fortaleza, 5, Espírito de conhecimento, 6, e Espírito de temor, 7. Esses são os 7 Espíritos de Deus. Esse conjunto, esses 7 Espíritos corresponde ao Espírito Santo. Por quê? Versículo, vamos de novo. E repousará sobre ele. E repousará. Quem repousou sobre Cristo no batismo? Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, não foi? E repousará sobre ele. Então, ou seja, esses 7 Espíritos que Jesus está falando aqui em Apocalipse é o Espírito Santo. Ficou claro para os irmãos? Tá bom, meus irmãos? É uma curiosidade bíblica muito interessante, né? E muito importante nós lembrarmos, tá bom?